Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para mais uma semana do estudo da Palavra de Deus. E a introdução da lição hoje será o Testemunhando de Cristo. Testemunhando de Cristo. Amém? Primeiramente, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, né? E também pelo pão de cada dia, o maná que Ele nos dá hoje. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor tem concedido a mim e toda a minha família. E a todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiverem escutando as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre cada um, Senhor, fortalecendo o nosso coração, nossa alma, e que o Espírito Santo seja derramado em cima das minhas irmãs, meus irmãos, de mim também, de todas as nossas famílias, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer que façamos. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, né? Que Deus nos abençoe muito. Testemunhando de Cristo. Meu irmão, tem 4 itens aqui importantíssimos que nós não podemos esquecer, básicos, para testemunhar de Cristo. Tá bom? Abra sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 50, e vamos ler o versículo 4 aqui de Isaías 50. Está escrito assim, ó: O Senhor, Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boas palavras aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Vamos entender? Testemunhando de Cristo é o título. Tá bom? Queridos, primeiro item para nós testemunhar de Cristo. Primeiro item. Tá? Primeiro lugar aqui. Isto é um privilégio. Já começando por aqui. Testemunhar, né, de Cristo é um privilégio. Você não pode dar o que você não tem. Então você não vai testemunhar de Cristo se você não tem Ele com você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Já começa por aqui, tá? Você tem que ter Jesus e possuir Jesus para dar seus testemunhos, compartilhar isso com as pessoas. Esse é o primeiro item. Você não pode dar aquilo que você não tem. Tá? Segundo item. Para ter Jesus Cristo exige tempo. Tá? Tempo de qualidade aos pés de Jesus. Satanás, já falei aqui, que ele não quer que você tenha tempo. Satanás quer você agitado para lá e para cá, de um jeito ou de outro, para você não ter tempo para testemunhar de Cristo, nem falar de Cristo, nem conversar com Ele. Então, Satanás quer você agitado, então você precisa ter tempo. O livro de Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Tempo para sorrir, para cantar, para se alegrar, para trabalhar e para falar com Cristo. Exige um tempo especial. Você entende? Terceiro lugar. Você e eu precisamos confessar nossos pecados, tá? Para que nada faça separação entre você e Deus. Então vai prestando atenção. É um privilégio, em primeiro lugar, testemunhar de Cristo. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem Cristo, como que você vai dar para as pessoas? Tá? Segundo, para ter e exigir que você testemunha de Cristo, você tem que ter tempo para falar com Ele, conversar com Ele, tempo para ler a Bíblia, tempo para estudar, tempo para tudo. Tem tempo para orar, tem tempo para tudo. Terceiro lugar, precisamos confessar os nossos pecados, tá? Porque os nossos pecados faz separação, meu irmão, entre nós e Deus. E nós confessando nossos pecados, nós se alinha, nós chega mais perto de Deus, Ele está nos ouvindo, você confessando seus pecados. Aqueles pequenininhos que você pensa que não é pecado. Tá bom?
Quarto lugar, nós precisamos nascer do Espírito. E sendo possuído pelo Espírito Santo, para testemunhar de Cristo, Filho de Deus, que é o Filho do homem, o Salvador do mundo, o meu e o seu Salvador. Tá? Aleluia. Isso, Isaías 50, versículo 4, fala desse jeito aqui, ó, que nós já lemos na Bíblia. O Senhor deu língua de sabedoria. Erudito está dizendo língua de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda, abre o meu entendimento para ouvi-lo. Isaías 50, versículo 4. Aquela manhã, aqui nós vamos falar de uma historinha rapidinha de um pastor. Olha só como que a gente é. Aquela manhã ali, um pastor foi, um dia de sábado, né? Um dia de sábado bem movimentado. Para um pastor, dia de sábado é um dia bem movimentado. Ele tem muitas coisas para fazer. E às vezes até batismo. O pastor, ele então, né, tinha que estudar, tinha que relembrar o sermão da escola sabatina, o sermão que ele ia pregar, né? E a lição da escola sabatina. Ele precisava. Naquela manhã foi um sábado muito agitado, né, para o pastor. Então, como uma ideia no sermão, ele estava com aquela ideia no sermão, pensando naquilo, né? O pastor acordou cedo, né? Revisou a lição da escola sabatina e o sermão que ele ia fazer. Pegando seu carro, ali agitado já, e foi ele direção à igreja. E ele se irritou com o trânsito. Muita gente no dia de sábado. E ele pensou com ele mesmo, para onde vai tanta gente de manhã? Ele está indo para a igreja. E ele falou, para onde vai tanta gente de manhã? Teve ainda um carro que fechou ele ali, num trânsito, sem intenção nenhuma, mas fechou. Ele se irritou e xingou ali, né, gesticulou contra aquele homem que estava no carro. Meus queridos, por fim, ele chegou na igreja. E ele passando a lição ali, viu no meio do povo um rosto muito conhecido. Quem você acha que era? Era aquele motorista que ele gesticulou, que ele reclamou, que ele xingou. Olha só, estava no meio do povo, ouvindo ele como pastor. Meu irmão, 20 minutos que tinha acontecido tudo isso, aquele homem estava na frente dele. Tá? Foi apresentado ele ao pastor, que não era como membro da igreja, e sim como visitante. Ele estava visitando sua família que morava naquele território, e ele foi até a igreja. Ele era um visitante. Amados, o pastor lembrou, sabe o que o pastor lembrou? Mais uma vez, que cada interação, seja com conhecidos, né, ou estranho, precisa ser com amor que venha de um relacionamento íntimo com Deus. Viu os 4 itens aqui? Para você ter um relacionamento íntimo com Deus? Testemunhando de Cristo, viu? Então, nunca sabemos como as nossas atitudes como cristão podem impactar outras pessoas. Que péssimo, vou dizer para você que péssimo testemunho o pastor deu para aquele visitante que estava ali. Que péssimo testemunho. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Tá? Perder a calma no trânsito, meu irmão,
Não é muito difícil, não. Pode acontecer. Nós temos que ter, meu irmão, na verdade, uma íntima comunhão com Jesus Cristo, para que tenhamos paciência dentro de casa, com os familiares, né, no trânsito, né, no seu trabalho, né, tratar bem as pessoas. Tudo isso será possível se nós tivermos uma íntima comunhão de amizade com Jesus Cristo. Tá vendo? Testemunhando de Cristo. Meu irmão, aí o Espírito Santo nos ajuda a mostrar o rosto de Jesus para as pessoas. Você vê? Aquilo que aconteceu com o pastor pode acontecer com você, comigo. Ué. Mas se nós tivermos, meu irmão, uma comunhão íntima com Deus, nós vai ter um pouco mais de paciência. Tá? Para mostrar para as pessoas o rosto de Jesus. Vocês entenderam? E mostrar o rosto de Jesus para as pessoas tem que ter tempo. Para você estudar, você consegue até perceber, até uma mal pregação que o cara está fazendo, palavras torcidas, palavras que ele pega do mundo, coloca dentro da Bíblia e faz um mexido e empurra na garganta das pessoas. Você consegue perceber quando você está em testemunho com Cristo. Quando você tem o Espírito Santo para te ajudar e pede para Ele. Muito bem, queridos. Nós vamos aprender isso essa semana, tá? Próximo estudo. Transbordando do coração. Transbordado do coração. Ou seja, queridos, o que o coração estiver cheio, a boca fala. Vamos entender isso, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você e testemunhe, né? Compartilha o estudo, passa para as pessoas, mostra para elas, né, o rosto de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor e até amanhã. Tchau, pessoal. Bom final de semana.